Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do segundo episódio de One Dynamesh. Bom, vamos começar. O vídeo começa acelerado e nos momentos mais complexos ele vai ficar em tempo real. Ah, eu fiz uma coisa engraçada. Tem um áudiozinho aí para baixar na descrição, que é um áudio meu, que a cada mais ou menos 1 minuto eu dou alguma mensagem. É todo silencioso, mas aí dá 1 minutinho eu falo, relaxa, respira, vai devagar, conserta a postura. Ou seja, eu vou dando várias dessas dicas. Você pode botar, se você quiser, num player qualquer, enquanto você está em outro player no YouTube, ouvindo uma música e tal, e de vez em quando vai ouvir minha voz te relembrando de coisas interessantes. Eu sei, é brega, é engraçado. Mas se ajudar a te lembrar, né? Ó, respira devagar, opa, desacelera, tem certeza que você está indo rápido. É um áudio curto, mas se ficar dando loop, vai funcionar. Tá aí nas descrições. Você vê que ele já começou acelerado e a primeira coisa que eu vou fazer agora é aumentar a quantidade de subdivisões do Dynamesh para 64. Veja aí a densidade, a quantidade de polígonos que eu tenho. Cuidado com o excesso de smooth, que muita gente está passando demais e está perdendo os planos, as retas, as formas. Então veja que eu fiz essa máscarazinha que vai me servir para começar a puxar o volume do cabelo. Eu não fui muito próximo da testa, porque essa área eu vou fazer, vamos dizer, mecha por mecha, dread por dread ali. Ó, passa um pouco de smooth nesse caso para poder alinhar, porque estava muito embolado. Então você vê, eu quero isso mais certinho, vai puxando devagar, passa um inflate ali embaixo, porque essa parte de baixo ele já não está mais com barro, então ele dá essa enchida. Na referência eu vejo as pontas do cabelo saindo aqui de trás do ombro. Achei que poluiu um pouquinho, então talvez eu esconda, vamos ver. E agora fazendo essa máscara, puxando essa parte de cima, fazendo uma máscara embaixo também. Veja que ao tentar mover fica drástico, então você dá uma suavização nessa máscara, começa a mover e tentar achar essa forma. E farei o mesmo com a peça do outro lado também. Ao fazer isso, eu começo a encostar uma na outra, para o próximo Dynamesh que eu aplicar, isso soldar lá. Cola, vira uma peça só. E agora eu vou fazendo os últimos ajustes e acertando a proporção. Veja o quanto um deles ocupa, né? É menor do que o tamanho, a distância entre a sobrancelha e o início dele é maior do que o início dele até o topo. Também tenho que girar, posicionar direitinho. A gente percebe que ele tem essa inclinação. Atrás ficou estranho, eu vou tirando massa, vou ter que completar a massa com cabelo. Ou seja, eu estou fazendo alguns ajustes simples para depois ir para o mais complexo, que é o rosto. Nessa fase o rosto vai ser bastante ajeitado, algumas coisas das mãos também. Ok, essa máscara aqui no topo, só para poder começar a criar esse volume. Lembrando que esse vídeo agora, por enquanto, ele está acelerado por 2, por isso que ele está com essa moldura azul clara, azul esverdeada. Então faça devagar e não nessa velocidade acelerada que está o vídeo. Vá aos pouquinhos, completando, achando os volumes. Esse momento é um tal do cabelo ficar completamente gigante e estranho, ou fino demais. Tentar pegar esse volume, o quanto ele ocupa de espaço, comparando as distâncias, é muito importante nesse momento. Como eu estou fazendo uma diferençazinha, eu ainda não decidi se eu vou ver de frente todas essas partes que abrem do cabelo, né? Que saem do barro. Vamos ver o que eu vou decidir ainda. Quando tiver as coisas mais compostas, a gente vai vendo o que fica melhor. Então defino mais ou menos aqui o limite, de onde esse cabelo acaba. Tu coloca um pouco de volume nessas peças. Um pouco de volume na nuca também, está muito funda. Veja a quantidade de polígono, 64, não é muita coisa, é bem suave. E agora o vídeo passa para a sua velocidade original. Vejam, primeiro, agora é um momento delicado, tá? O rosto. Olha os volumes. Olha como essa minha parte dos olhos está muito escura, está muito funda.
E a gente vê que aqui beleza, tem uma sombra projetada, mas a gente consegue perceber, apesar dessa menina aí ser outra, que não tem essa escada onde os olhos são muito recuados. Não, a esfera do olho está um pouco mais para frente, o início da testa um pouco mais para trás, e se uma gotinha de tinta derramar ali pela testa, vai fazer esse caminho, porque essa área é bem retinha, mas sempre a pálpebra superior mais à frente em relação à pálpebra inferior. Então percebam como isso é flat. E no meu ele já está caminhando para um crânio europeu padrão, onde os olhos são bem fundos, e quando a luz vem de cima chega a dar aquela sombra grande. Então muito aos pouquinhos eu vou colocando, você vê que é bem suave, a intensidade do brush dentro da cavidade ocular, veja que começa a receber luz, porque eu vou fazer o olho em cima disso, então começo a trazer a forma de dentro daquele buraco. Tá vendo? Sempre verificando se está simétrico, olha de baixo. Então veja, eu vou completando aos pouquinhos, bem devagar. Olha bem de baixo, veja que a parte da pálpebra inferior estaria talvez recuada demais, mas olha como já começa a ganhar luz nas áreas dos olhos, porque eu começo a projetar. Tirei um pouco de massa também do início da testa aqui em cima da sobrancelha. Ou seja, fiz os dois movimentos. Tirei um pouco de massa da sobrancelha, da área da sobrancelha, e adicionei um pouco nos olhos. Agora veja essa massa aqui. Na hora que eu começar a criar, vou estar vendo tudo isso. Eu vou estar criando um trapézio aí mentalmente, imaginando, ou um triângulo ali, ou simplesmente um retângulo inclinado aqui. Ou seja, o tempo inteiro eu vou estar procurando letras, eu vou estar procurando formas. Olha esse osso, eu ainda percebo um pouco do osso e esse volume chamado gordura nasolabial aqui na frente. Olha como ela abre, a direção dessa linha, muita gente ou abre mais ou faz muito vertical. A distância, olha, se eu imaginar uma reta saindo do canto das narinas, onde tocaria nos olhos. Veja aqui a largura da narina, do nariz, está quase cabendo entre os olhos, no caso dela. Olha o buço, o tamanho dele pequenininho. Olha o alinhamento da boca em relação aos olhos. Olha essa parte funda, o tamanho do queixo, a largura do queixo. Ou seja, isso é só um exemplo de coisas que eu vou imaginando durante o processo. Direção da linha, distância, imaginando pequenos triângulos quadrados. Olha o próprio nariz, ó. Todo esse volumão dele, como ele forma um triângulo, e esse topo do triângulo está ali tocando a pálpebra inferior. Então o tempo inteiro durante a minha modelagem eu estou imaginando isso, sem desenhar. Esse desenho verde é para você ver o que eu estou pensando, mas você não vai ficar igual uma criancinha modelando, riscando em cima do desenho, da referência. Toda vez que eu faço isso só para mostrar, a galera já corre para cima achando que é bengala. Eu vou instalar um software desse porque a linha ajuda. É o tempo inteiro procurando bengala. Chegou o momento de largar isso. Você tem que olhar e observar. Fica imaginando você vendo o modelo vivo, aí você pegando a canetinha e desenhando em cima dele. Hein? Ó, os verdes são os altos volumes, os vermelhos são as áreas fundas. Então isso tudo agora eu vou comparar. Essa continuidade, essa reta que tem aqui, a gente sente na forma, muito suave. Ou seja, tudo isso eu começo com essa quantidade baixa de polígonos, muito devagarinho, negociando com isso e colocando essas informações. Parece que está distante, mas se voltar ao vídeo, você vai ver como já acrescentou formas a esse rosto em relação aos primários. E essa é a primeira parte dos elementos secundários. Mas no final desse vídeo eu vou de novo voltar para o rosto com mais divisões e fazer os elementos secundários. Então veja que a boca estava muito bicudinha, eu dei um leve smooth só para poder arredondar mesmo, ficar só com volume. E agora, antes de pensar em boquinha e tal, penso nesses volumes maiores, o quanto isso aqui é alto, o quanto isso é baixo. Eu não tenho certeza. Não tem como ter certeza. Então, faça com muita calma, vai adicionando uns pouquinhos, olhando a referência, julgando. Eu acho que é um pouco mais, eu acho que é um pouco menos. Eu acho, é a única coisa que você tem. Mas você tem que achar.
Você tem que ir ali e ficar achando, e não fazendo a esmo, esquecendo a referência. O olho fica assim, ó, pum, 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 sem parar, ó. Tô pincelando, no meio da pincelada eu olho para lá, sem parar de pincelar, ó. Tô aqui, ó, o tempo inteiro comparando. E vendo, eu acho que isso é um pouquinho mais fundo, ó. Pouquinho. É tudo pouquinho. Não exagera. Eu acho que isso é um pouquinho, eu acho que isso é mais, eu acho que... Entendeu? Vai aos poucos dando definição a esse rosto e encontrando a forma. O rosto é muito delicado. Se você não forçar a sua visão a enxergar esses volumes, você sempre vai fazer um rosto ruim, que tem a sua parte estrutural óssea bem fálica, bem 2D. Então aqui, ó, eu vejo que eu tentei contornar um pouco o nariz, mas não tenho polígono para isso ainda. Então volto para a área mais óssea, que eu, querendo ou não, eu tenho polígono para isso. E veja, parece que está distante, que nada foi feito, mas é só você olhar a diferença quando passa o histórico de quantos elementos ricos foram adicionados a esse rosto. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a riqueza desses elementos que eu coloquei. Só vê pálpebra, nariz, boca, tudo que pode dar nome. Mas esses pequenos voluminhos, essas áreas que não tem nome específico, tem no osso, assim, mais científico, mas não é olho, nariz, boca, orelha. São áreas intermediárias. Observar isso, ver isso é mais para fora, recebe mais luz, isso é mais fundo, mais para fora, mais fundo. Isso é muito importante mesmo de vocês captarem. Então perceba que com essa quantidade de polígono não dá para eu colocar mais informações no rosto. Então eu começo a colocar um pouco de volume aqui embaixo, separar um pouco o pescoço desses cordões, colares, né? Geometrizar um pouco isso aqui com pinch. Então perceba como as coisas, ó, você vai com muito carinho adicionando de pouquinho em pouquinho a massa. Tem que ter zelo pelas coisas, sabe? Capricho. Capricho que eu falo não é ficar alisando essa massa inicial, porque essa é a primeira argila que você está colocando na peça. Não adianta alisar. Carinho não é necessariamente alisar. Aí eu passei o polish para planificar, já que tem o cinto que é reto. Mas quando eu falo do zelo, do carinho, é o que eu tenho que fazer nessa fase? Ajustar os volumes? Então vou devagarinho, vou com amor. Ó, você vê o peito, né, perto do ombro, ali na axila, tá mais volumoso, aí desce um pouco, tem um buraco, depois de novo vem o volume do seio. Olha lá na axila, como essa linha daqui, ela é fina, de repente ela larga um pouco, depois afina. E vai bem, aproveita ó, que você está com um pouco mais de divisão, vão ter mais ainda, mas você está com um pouquinho mais, a gente dobrou, né, de 32 para 64, e o que eu estou fazendo no corpo aí é basicamente dando uma definiçãozinha maior e melhorando um pouco alguns volumes que não tinham sido captados ainda. Algumas coisas primárias, sim, mas detalhezinhos. E aqui a preocupação ó, de ir movendo, encostando. Será que essa coxa não está muito alta? Eu não estou vendo quase o cinto nenhum. Eu estou sem espaço entre o seio direito e a coxa. Então tem que aumentar. Está com um probleminha na proporção. Uma planificada aqui nesse tecido para eu começar a arrumar ele. Então primeiro começo de forma um pouco mais bruta, colocando os volumes, com Jam Standards fazendo esse desenhozinho da saída. Depois esses volumes com mais divisões, eles vão ficar assim, bem regulares, ó, bem interessantes. Mas primeiro eu começo a ajeitar, ó. O volume começa fino e vai largando conforme vai chegando perto da mão. Cuidado para não ficar embolotado, né? Aquela coisa em onda. São dobras mais retas.
E aí eu percebo que eu preciso ir na coxa também, dar mais espaço, o tecido vai descer ali. Ou seja, uma ação te leva a outra. Às vezes a gente até sai do joelho e do nada vai para o rosto. Mas na maioria das vezes você dá a mão, você vai ali para a coxa, da coxa você vai ajeitando o joelho, depois a perna, vai dando um caminho, porque foi quando uma ação levou a outra, que levou a outra, foi gerando consequências em volta. E você vai resolvendo essas consequências. Até o momento que eu quero, beleza, já ajeitei o que eu queria em toda essa área, vou começar para outra. Aí eu vou lá e pulo. Então veja que esse tecido ainda vai ter esse overlapping, né? Ele dobra e ele meio que gira, como se fosse cair do lado. Mas eu tô com muito polígono para isso, mas eu começo a ajeitar algumas coisas principais aí. Ó, melhora um pouco ali a separação entre a coxa e o braço. Tá aí uma área que com mais polígono eu vou conseguir apertar mais, né? Tá uma distância muito grande entre o braço e o seio. Mais alguns detalhezinhos. E sempre observando triângulos, quadrados, outro triângulo ali, outro quadrado ali. Tudo que você vir, você vai lá e ajusta. O vídeo agora, reparem, está com a borda azul, está acelerado. Ele agora volta à sua velocidade original. E eu vou ajustar essas mãos. Reparem, antes de eu começar, eu vou organizar o meu processo mental. Então veja, eu tenho esse quadrado e esse trapézio aqui na mão. Olha como abre, para depois fazer o retângulo do dedão. Certo? Então, olha daqui essa linha que sai para o início do polegar. Quase que um trapézio ali, ou mesmo uma forma triangular, talvez, ali. Ó. Um triângulo saindo ali, para depois sair o polegar. Tá? Olha como existe essa curva e o dedo mindinho está mais flexionado do que o anelar, que está mais flexionado do que o médio, e o indicador está quase estendido. Ou seja, está um mais flexionado que o outro. Olha essa subida até o dedo indicador. Parece um diamante, tá vendo o formato? Um formato de losango. Olha essas retas. Então, primeiro, eu não desenho. Quando eu estou modelando, eu olho, observo tudo isso e começo a fazer. Primeiro, essa é a visão. Vou olhar mais para aquela mão agora. Nessa visão, eu vou olhar para essa. Nessa visão, eu olho para essas duas. Então, primeiro eu organizo meu processo mental, parando alguns segundos, que seja 30 segundos, analisando bem a referência e comparando com esse volume que tem no meu corpo e vendo onde está a posição dessa mão. Primeiro visualizando, deixando a minha mente chegar um pouco mais à frente. Depois que minha mente foi um pouco mais à frente, eu começo o processo. Como a leitura de um filme em streaming, né? Netflix ou YouTube. Primeiro carrega um pouco mais à frente para depois dar o play. Então, carrega um pouco suas ações, depois vai dando play. Quando a coisa fica meio confusa, sabe? Você fica meio, ih, caramba. Se organizar o processo mental, isso sim fica mais fácil, mas é o mais fácil que não é muleta. Porque isso você tem que aprender, organizar o seu processo mental. Então é uma coisa que é importante ser feita e aprendida. Então veja. Olha todos esses espaços, olha que a metade do meu dedão está praticamente no início ali do dedo indicador. Então eu vou tentando achar relações de comparação entre eles. Ou seja, onde esse toca? Toca na metade daquele outro. E esse abre, esse quando chega em tal direção ele volta. Isso é uma observação com cuidado das referências. Veja que essa é a tentativa de fazer o meu dedo indicador um pouco mais estendido. E depois os outros. Você vê como é um sketch mesmo, né? Um esboço ali, rabisca, digo, eu acho que eu vou jogar o dedinho aqui. Ó, o dedo mindinho mais recuado, então estou empurrando eles mais para dentro.
Então veja como a mão começa a surgir. Vai estar segurando alguma coisa, assim, algo dessas coisas que talvez eles colocam no cabelo, como se fosse algo que para ela aquilo dá sorte. Ela está pensando naquilo ali e apertando aquele negócio enquanto pensa no futuro próximo. E agora o vídeo volta a ficar acelerado. Aliás, já estava. Só quando eu expliquei a mão que parou, mas quando eu comecei a modelar a mão, acelerou. E veja, a parte quando faz isso, aqui a gente tem um arredondamento. Mas aqui a gente tem uma quina. Então, arredondamento e quina. Então foi isso que eu comecei a cortar ali com o Dam Standard, planificar. Veja que o dedo mindinho está mais aberto. Olha a sua mão de baixo, perceba a forma. Subdivide. Só um esboço mais ou menos onde você acha que vai separar esses dedos. Vai ser uma patinha, tá vendo? Aí você vai ajustando. Olha esses triângulos aqui, olha esses espaços. Então talvez tenha que cortar mais, ó, gerar ele. Ó. Depois eu vou ter mais divisão para empurrar isso. Ou mesmo eu faço uma peça ali, dou um Dynamesh subtrativo para cortar e provocar um barulho. Um buraco. Agora eu acabo de aumentar para 128, ou seja, uma vez que eu dei uma refinada em toda a peça, o máximo que deu com 64, sem ter pressa, segurando demais a sua ansiedade, respirando, verificando, não sei se está bom, então deixa para amanhã, amanhã você faz mais um pouquinho, olha, e observa bem se não tem mais nada para fazer com aquela divisão, vamos fazer um treino mental. Aí você passa para 128. E agora eu peguei o meu standard, deixei o focal shift baixo, para ele fazer praticamente essas cordonas. Ó. Aí alguns eu afundo, outros eu tiro dali de dentro. Tô tentando dar a sensação de que um sai de dentro do outro, tá vendo? Ó, brincando um pouquinho com isso, longe de ter ainda divisão, para poder representar com um pouco mais clareza o que acontece na referência, mas sempre pensando como se eu estivesse vendo a referência bem embaçada. Eu copio essa forma embaçada. Aos poucos eu vou dando nitidez. Cuidado que pincelando com standard a coisa tende a ficar muito embolotada. De vez em quando você passa um polish ou dá um move, tá vendo que já tá ficando com a silhueta assim, ó. E aí de vez em quando eu movo para deixar mais certinha. Veja que a parte de trás do cabelo, onde saem esses, entre aspas, dreads da parte de trás, eles são bem mais altos, ó. São eles que estão definindo a silhueta. E aí depois eu vou ajeitar isso. Já deveria ter visto nesse momento. Não vi, vou ter que pincelar por cima e ajeitar. Mais à frente eu ajeito isso. Da onde surgiu esse erro, por exemplo, de eu fazer esses dreadzinhos, mas não observar quem é quem, de onde está saindo o dread que define a silhueta e já pincelar criando isso certo. Porque eu não vi macro, eu só vi micro, eu tenho que ver as duas coisas. Eu só fiquei preocupado nas cordinhas. Opa, essa cordinha, essa cordinha, essa cordinha. E eu não olhei o todo. Veja essas massas aqui, né? Que eu tentei simular. Mas enfim, eu tenho que... olha o todo, vê, opa, esse sai daqui e entra ali. Aí você vai e olha depois micro a faixinha. Olha o todo, pera aí, agora eu vou fazer uma nova faixa, sai de onde? Então, nesse momento eu errei e eu vi só micro. Então tive que depois ajeitar isso. Então, veja, quem acabou definindo a silhueta aí foram os dreads que saíram da lateral e não de trás. Então não dá o mesmo efeito, ficou meio embolado, ficou estranho. E é o momento que eu falo aí, ó, a coisa tá embolada, não tá na direção certa, mas depois eu pego o dread de trás e jogo ele pro lado. Acho que esse momento eu nem gravei, inclusive. Mas foi o erro de olhar só micro. E quando a gente vê coisas que se repetem, como dente, ou um monte de ruguinha repetitiva, esses dreads, a gente tende a esquecer o todo e ficar ali, ó, barrinha por barrinha, e esquecer de olhar o todo. Tem que saber olhar o todo, parte, todo, parte. Numa fração de segundos você muda essas duas visões. Tá? Bom,
Aí agora a gente entra numa fase delicada, daqui para o final do vídeo, só rosto, em tempo real. Prepara sua mente para ficar aí 20 minutos vendo isso. Eu sei que você quer que eu corra e que existem muitos tutoriais que em 20 minutos o artista já finaliza quase tudo. Propositalmente, eu quero mostrar para vocês, sem acelerar o vídeo, como eu vou aos pouquinhos vendo as coisas e dando definição. Primeiro eu estou aqui muito devagar, cavando embaixo da narina, tentando achar esse formato triangular dessa ponta. Veja que é de pouquinho em pouquinho. A intensidade do meu Clay Builder está em 7. Bem fraquinho. Eu começo bem devagar, olhando a referência. O meu olho ele bate aqui e lá várias vezes em cada pincelada. Não é, olha, pronto, olhei e fica 10 minutos modelando se olhar para a referência. Não, ele fica assim, ó. Ele faz isso o tempo inteiro, nessa velocidade mesmo, sem parar. Estou modelando e estou olhando ao mesmo tempo assim, ó. Aqui é a mesma coisa, o quanto isso é volumoso. Será que isso é tanto volume, essa ruga? Ou até tem algum volume, mas no buço também está um pouco fundo. Se eu jogar tudo na adição, na vista de 3/4, meio de frente, meio de lado, vira um bulldog. Então a gente tem tendência só a adicionar. Cave que você encontra muito a forma. Existem coisas que estão submersas. Então geralmente um volume, como eu já disse, eu coloco o volume no meio, mas eu cavo nas bordas também. E aquele volume salta. Salta no olhar, mas não na silhueta. Veja a inclinação dessa divisãozinha entre o osso e o início dessa ruga. Tá vendo? Olha esse cortezinho. Ele começa mais ou menos no meio do olho ali. Olha a distância dele para a narina. Porque eu vou começar a definir ele, ó. Essa separação que eu estou perdendo. E ela é tão interessante, é tão delicada de manter. Então, esses pontinhos, ou seja, eu estou comparando distância da narina, onde estaria mais ou menos o olho. Eu fico com assim, ó, eu olho para um lado para o outro e começo aos pouquinhos a riscar e vendo, será que é mais alto? Aí eu vou consertando o meu risco. Mais em cima, mais baixo. Você ainda Ctrl Z, porque ainda está muito fraquinho. Olha a intensidade do Dam Standard, 11. Então eu vou ali, ó, fraquinho, pá, com calma. Muita gente já triplicou a divisão e rasgou o Dam Standard como se estivesse batendo na pessoa. Isso é falta de zelo, sabe? Tá macho demais na hora de modelar. A gente tem que ser menos macho na hora de modelar. Tem que ser mais menininha, sabe? Ai, tem que ser mais menininha, vai ali com carinho, entendeu? Como se ela realmente fosse uma mulher e você está mexendo nela. Você vai dar uma pancada? Não vai. Então, olha lá. Vai muito devagar. Se eu tenho que botar muita massa, eu não boto numa pincelada, eu boto em menos. Mas também não fico, faz da Ctrl Z, faz da Ctrl Z. Não. Vocês não vão me ver da Ctrl Z o quê, cara? Mané Ctrl Z. Besteira do caramba. Modelo. Mas não precisa, porque você vai aos pouquinhos incrementando. Às vezes pode acontecer, se você der alguns Ctrl Z, não se sinta mal por isso. Mas olha como a ideia é você ir, eu acho que eu tenho que botar um pouquinho mais de volume. Eu acho que um pouquinho mais, eu acho que um pouquinho mais. Como se estivesse colocando água no copo. Não vai jogar, vai derramar. Você vai devagarinho, devagarinho. Opa, tá chegando perto. Você vai diminuindo o fluxo até ver que chegou. E aí eu começo a imaginar pontos. Ó. E se minha visão mentalmente ligar esses pontos, está dando um trapézio ali. Ou a altura entre esses pontos. Isso a minha mente forma. Eu imagino isso. Eu olho aqueles dois pontos, imagino os retângulos, comparo. Por exemplo, se eu imaginasse duas verticais saindo do canto da boca, bateria onde? Passaria com qual proximidade da narina? Vê se não é mais ou menos isso. Talvez um pouco mais próximo até. Mas menos estendido. Eu sei que a minha tendência é sempre alargar a forma. Então eu fico renegando ela. Eu vou fazer, de repente eu desacredito, eu acho que eu estou errado. Aí eu vou ali e faço um pouco menos alargado. Eu renego essa minha tendência em me representar. Porque eu estou gordo.
Quem é magro, 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 pode ver, o modelo é fino e esticado. A gente se representa em tudo que vai modelar. Tá fazendo uma mulher africana sentada. Você se faz nela. Então você tem que renegar essa sua tendência. Veja como eu estou devagarinho achando a boca. Não é incentivando o medo de vocês. É incentivando a paciência. Entendeu? Então vai devagar. Achando ali. Eu acho que é um pouco mais fundo, acho que é um pouco mais fundo, acho que é um pouco mais fundo. Na verdade, essa quantidade de pinceladas que vocês estão vendo eu fazer, eu faço a metade. Eu faço com um pouquinho mais de força, que eu chego mais rápido na forma. Mas peraí, você tem que copiar o meu método e não exatamente como eu faço. Você tem que ter mais prática para isso. Então, um brush de clay builder, afundando essa área um pouquinho funda. Não adianta eu só dar essas duas massas aqui, ó, no canto da boca, essas duas bolinhas que eu estou botando agora, que vem do orbicular da boca. Eu também tenho que cavar o canto da boca. E aí essas bolinhas, elas facilitam a aparecer. Senão eu vou ficar com duas bolonas mesmo. Então tem que afundar o canto da boca. É um trabalho ali dessas duas formas que acontecem juntas, entendeu? E aí eu estou ajustando essa silhueta. O que acontece? Minha dificuldade aí, como eu estou com um pouco polígono, eu queria que essa quina da boca fosse mais apertada, porque ela começa aí a dar uma sensação de que está sorrindo. E ela não está sorrindo, ela está meio que fazendo, expondo o lábio superior, naquela de quem está mostrando uma certa tensão. Veja até a curva que deu na nasolabial e o corte aqui, ó. Ela deu como se estivesse de leve sentindo, como se fosse um cheiro ruim. Mas não é um cheiro ruim. Na verdade é uma leve tensão que ela está mostrando nessa região. E eu preciso deixar isso mais fino e quinado. Então quando isso está manchado, parece que está sorrindo um pouco. E aí eu começo a devagar resolver isso, acertando a coisa para isso começar a ir na direção. E até o final do vídeo eu não acertei 100%, porque eu preciso realmente de um pouco mais de polígono. Mas enfim, ó, vou girando, olhando. Será que eu botei muita massa aqui? Será que eu não botei? Será que eu tenho que tirar daqui, dali? O que está faltando? Então essa paciência. Imagina um triângulo saindo daqui da quina da boca, ó, e fazendo um lábio superior. Olha lá na referência, o triângulo. Triângulos aparecendo, que eu estou fazendo aí na composição. Quadrados, formas que vão aparecendo. O tempo inteiro eu estou me preocupando em imaginar essas coisas quando eu olho. E comparar com a referência. Até onde dá. Aí você tenta, mas a baixa quantidade de polígono deixa a coisa um pouco esfumaçada. Não tem problema, mas está bem mais próximo do que estava antes. Então você vai chegando devagar. E é um momento em que você tem que aprender a respirar com calma, devagar. Coloca aí o meu som. Eu sei que é brega, mas eu acho que vai funcionar. Para te lembrar a respirar, ter boa postura, ir com calma, não acelerar. Tá vendo? Aí eu começo a ficar mais explícita o leve sorriso que ela tá dando e eu não quero. Então eu tenho que comparar. Será que esses cantinhos da boca estão um pouco altos? Eu não posso mudar o sentido dessa peça, senão ela não serviu de nada. A arte é comunicação, ou seja, escreva um bilhete para o seu irmão dizendo que a comida está no freezer, para ele descongelar. Aí você escreve para o seu irmão que comida, quando fica no freezer, congela. E segundo a lei da física, para descongelar é só tirar do freezer. Ele não ficou claro, parece que você está zoando, e não de que tem de fato uma comida ali para ele descongelar.
Então ele acaba pedindo comida na internet. Ou seja, você com a deformação ali da anatomia, do músculo. Mas enfim, aquele monte de músculos e ossos juntos dá uma peça. O que aquela peça quer dizer? Nunca me preocupava com isso, sendo que toda linguagem tem um objetivo. Quando você fala algo, você quer passar uma mensagem. E se eu quero passar essa mensagem linda dessa foto, que foi isso que me cativou, de uma certa tensão, tem carisma, tem simpatia, tem beleza, tem muita beleza, né? Uma coisa meio mística nesse olhar dela, mas percebe-se uma tensão quando o olho se perde assim, olhando para o meio do nada, se desprendendo um pouco do que está acontecendo no presente e se conectando com o futuro e pensando o que vai ser daqui a alguns dias. Se o meu rosto não simbolizar isso, não serviu de nada a minha peça, porque eu só fiz ela para mostrar isso. Bom, veja agora, ó, a preocupação em ver retângulos. Olha esse arco, olha esse retângulo curvo, olha esse retangulinho dali, o quanto ele é próximo da sobrancelha. Eu vou dar como sobrancelha essa marcazinha óssea que eu fiz aqui. Quanto ele é próximo, depois o quanto ele alarga, a largura. Ou seja, essas pecinhas, quando eu falo ver retângulo, ver triângulo, não estou de sacanagem, é para você se forçar a ver. Não são explícitos, a maioria não é explícito. Alguns são, como ali no meio dos seios, aquele triângulo está muito explícito. Outros quadrados, triângulos, ou você vê do seu jeito, você vai ter a sua forma, mas você precisa forçar a visão para ver isso. E olha como devagar, perceba, olha bem, como a forma vem surgindo aos poucos. O afundamento ali, a pecinha que começa a vir por cima, essa pele que eu começo a jogar por cima, logo embaixo da sobrancelha. Aí eu começo a marcar um pouco que seria a pálpebra inferior. Eu preciso de mais volume, se na escultura tradicional eu já tinha botado mais volume no olho. Nessa aqui eu posso dar um inflate e arredondar mais ele. De qualquer forma, eu começo a puxar um pouco da pálpebra inferior. Vi que puxei muito, comecei a achatar, com o próprio Clay Buildup segurando o Alt. Então começa aqui uma tentativa de achar o volume na quantidade certa. Por que eu não botei mais polígonos para fazer esse olho? Porque eu não quero fechar o olho agora. Eu quero achar os volumes aos quais o olho produz na superfície. E não direitinho o detalhe das coisas. Eu acabei fazendo o olho esquerdo dela um pouco mais baixo, depois eu movi para cima. E eu observo que o olho esquerdo dela está mais fundo, principalmente essa área. Então, olhando de baixo, eu começo a botar mais massa ali. Se é na escultura tradicional, a gente bota massa. Aqui a gente tem a possibilidade de mover. E aí o olho esquerdo está bem mais baixo, eu vou ajeitando depois. Só que eu vou aos pouquinhos tentando encontrar justamente pequenos volumes que fazem diferença, achando de novo o zigomático. Onde eu boto massa? Onde eu tiro massa? Veja que uma coisa que eu faço de um lado, eu faço imediatamente do outro. De um lado eu já pulo para o outro. Senão você esquece um pouco do caminho que te levou a construir aquela forma naquele lado. Quando você vai fazer o outro, você faz muito diferente. Tem gente que tem mania, eu quero acabar só um ladinho. Aí você não vê o todo. Veja a forma, ó, se eu imaginar esses 4 pontinhos do rosto, imagina um retângulo ali. Imagina, não é para desenhar. Imagina o seu. Imagina o espaço que daria. Veja que o meu está mais achatado. Na hora que eu bati o olho, eu já desenhei para mostrar para vocês. Ou seja, minha narina tem que descer um pouquinho, o olho talvez subir um pouquinho. Nunca é uma coisa só que você vai mexer. O erro está sempre dos dois lados. Então, se eu tenho que distanciar o nariz do olho, eu não pego só o nariz e subo, o olho e subo. Eu abaixo um pouquinho o nariz e subo um pouquinho o olho. Porque provavelmente o erro está nos dois, a menos que não esteja. Veja que essa linha, a minha está curva. E ela é bem horizontal. A partir desse ponto, que não é no centro do olho, ela quebra e ela faz uma reta subindo. E não é no centro do olho. Centro que eu digo é isso aqui, ó, centro. Tá vendo que essa quebra ela é fora do centro.
E é ali que quebra e faz uma outra reta subindo. Então não é uma curva, é reta quebra reta. São duas retas. Duas ou três retas juntas fazendo uma leve mudança de direção, a gente interpreta como curva. E quanto menos polígono, mais fácil gerar essa curva sem querer. E eu tento, na medida do possível, manter isso uma reta. Conforme eu vou aumentando a divisão e resolvendo esse rosto, já estou com isso na minha mente, de ver retas, ver curvas. Nunca negligenciar essa informação, que ela é muito importante. Ó, eu tenho que descer um olho e subir um pouco o outro, para eles se alinharem mais no centro. Apesar de, na referência, o olho esquerdo dela está sim um pouquinho mais baixo. Mas eu exagerei nisso. O olho direito dela já está curvo e o esquerdo está achatado, como se não tivesse uma esfera dentro. Às vezes, na escultura tradicional, a gente faz já um volume esférico. Aqui eu não estou me preocupando com uma visão um pouco 2D da coisa, né? Depois eu começo a colocar volume, porque o 3D possibilita isso. Bom, veja que essa reta é praticamente vertical. Depois sobe ali e faz o volume da pálpebra superior. Eu ainda não tenho polígono suficiente para quebrar, ó, a pálpebra superior daquela pelezinha de cima e fazer a prega. Então fiz um volume que engloba os dois ao mesmo tempo. Quando não dá para separar pela quantidade de polígono, pelo estágio, você faz um volume único para os dois. Depois vem com a ferramentinha cortando, igual na escultura tradicional, tirando massa. Então aí eu começo a ver, ó, esses olhos precisam de mais tridimensionalidade. Conforme eu vou percebendo coisas, ó, como é mais 3D, porque tem uma esfera dentro. Então eu começo aos pouquinhos, com carinho, com zelo, adicionando essas informações. E aí você entende o que eu falo de exercício de paciência, porque muita gente já lotou de polígono e já está querendo ver a pálpebra pronta. Tomando cuidado, né, em querer mais ver uma mancha que representa aquilo, e aquela mancha vai ganhando nitidez, vai ganhando nitidez. Então primeiro eu não trabalho muito pensando na forma final, em si nesses volumes, porque isso é 3D. Isso é alto, isso é baixo, isso é fundo, isso é mais fundo. Se tem menos volume, isso é um buraco, isso é fundo. Isso é para fora. Isso não é tão para fora assim, é porque tem um buraco próximo, então parece que aquilo é muito para fora. Então, essas coisas eu estou o tempo inteiro tentando enxergar, porque é a estrutura que está por trás dos detalhes. Se você joga detalhe e o modelo não fica bom, está faltando essas estruturinhas que estão por baixo, tá? De novo, não há nada de errado com pessoas que vão aumentar a quantidade de polígono e detalhar. Já sabe o que está fazendo? Faz. Só que vocês que estão intermediários, porque quem está avançado não tem por que assistir a esse vídeo. Pelo contrário, deveria me ensinar. Mas o que acontece? Se você está com dificuldade de passar desse nível, de ter paciência, e eu sei que um dos teus problemas é a ansiedade, e faz com que você saia entupindo de detalhe antes de resolver o problema principal da escultura, então eu te forcei por causa disso a usar muito pouco polígono, porque não tem como você fazer detalhe com pouco polígono. Por mais que queira, não dá. Então você vai tentar, não vai conseguir. Você vai ficar só com o volume principal. Agora, eu confio que você não vai chegar e sair metendo divisão nesse negócio. Se for para meter divisão e burlar essa regra que eu estou colocando, não precisa ver meu vídeo. Pega um outro que tem um método que você quer usar. Ó, eu olho de baixo, eu confirmo o tempo inteiro. Você não procura erro só onde você está sentindo cheiro de problema. Você olha o tempo inteiro em várias visões.
Por mais que aquilo não esteja disparando um erro na minha cabeça, eu olho só de sacanagem. Eu procuro esse erro. Não estou achando que está certo nem achando que está errado. Eu procuro o erro, não é achar. Procuro o erro incessantemente. Erro entre aspas. Na arte não tem erro. Aqui eu acabei colocando um pouco mais de volume aqui embaixo da nasolabial. Lá mais à frente eu vou me arrepender um pouquinho e vou mostrar para vocês. E aí eu começo a remover um pouquinho só de massa. Veja que esse olho direito dela tá mais 3D, tá mais resolvido. Por algum motivo nesse momento eu estava mais olhando ali para ele e querendo resolver ele. Depois eu fui no esquerdo e também tridimensionalizei. Você vê que, ó, às vezes é uma mexida de 1 centímetro, de 1 milímetro. Ó. Será que isso é mais reto? Será que não? Às vezes são mexidas suaves, ó, mas tentando não fazer com que isso fique muito achatado, tá? Trazer volume. Ó, botei a luz um pouco mais baixo para enxergar um pouco mais do que acontece aqui. Na referência você tem uma fotografia real. Uma luz do sol que também ilumina o céu e a luz também vem do céu, de todos os lados do céu. A luz bate no chão e faz uma radiosidade rebatendo no rosto. Então tá todo o rosto iluminado. Aqui no ZBrush não, onde não bate fica preto. Então a gente tem que de vez em quando alterar a posição da luz para ver melhor. E o tempo inteiro imaginando, cara, eu imagino aquele ponto e imagino ele subindo. Toca onde? Qual é o alinhamento dele em relação ao resto? Meu rosto, eu vejo que ele está um pouco comprido e eu tenho que achatar um pouco ele. Eu renegando essa coisa de alargar, eu acabei deixando ele um pouco comprido. Olha essa distância, olha essa distância, olha essa distância, olha essa distância. O tempo inteiro meu olho está procurando isso. Relações de comparação. A gente às vezes fica encucado com o olho, não tá bom, não tá bom, só olha o olho, só olha o nariz, só olha a boca, só olha o problema. Mas a gente tem que fazer uma relação com a vizinhança. Porque a localização das coisas, se está certo ou se está errado, é relativo. Depende de uma comparação com o todo. Então procure o tempo inteiro relações de comparação com a vizinhança. Ó, veja como aqui é mais curvo. Você vê, esses volumes aqui da lateral, ela tem, não pode, de uma coisa que você faz ali, o tempo inteiro procurando essas relações. E aí veja que a aparência dela tá quase que sorrindo ainda no meu modelo. Acontece, eu já meio que identifiquei. Eu preciso deixar isso aqui mais retinho e ele tá meio embaçado, parece que tá sorrindo, tá levantando demais essa ponta. Ok. Isso aí já vai melhorar. Ó, eu desconfiei de que esse cabelo, isso tudo eu não vejo, então tem que jogar esse cabelo mais para frente ainda, e mais ainda do que tá. Então a gente vai desconfiando e vai fazendo as coisas. Procurando comparação até naquilo que não desconfia. E essa área é uma área que tá causando, ó, tá 3D na referência e 2D no meu modelo. Eu tirei agora a perspectiva do meu modelo, não lembro porquê, sem querer apertei o P. Eu começo a ver o seguinte, ó, os volumes. Vamos ver que os volumes sejam esses vermelhos. São as áreas mais altas, vamos dizer assim. E as áreas verdes são as áreas fundas. Ou seja, eu preciso identificar melhor o que acontece, principalmente aqui, ó. Ó, aqui. Aqui tem 2 furos muito suaves. E eu completei, tá vendo que da nasolabial vai direto para a lateral do queixo, ó. Eu preciso criar uma separação melhor entre essas áreas.
eu preciso negociar melhor o que acontece ali. E o meu clay builder está bem fraquinho, ó. Se você só adicionar, vira um bolotão. Fiz ali de propósito. Então, o que eu vou fazer para ter esse volume? Eu faço buracos também. E o volume aparece do lado do buraco. Ó, boto só um pouquinho aqui, mas eu também cavo do lado. E aí eu começo a ter essa separação. Ou seja, eu quero separação, tridimensionalização, não só adiciono massa onde eu vejo que é volumoso. Em volta, eu também percebo, eu acho que isso também é um pouco fundo. Algumas coisas também tem que ir para dentro. Para tridimensionalizar, tem coisa que sai, mas tem coisa que entra. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas modelando e elas veem o volume, elas adicionam, vê volume, adiciona, vê volume. Daqui a pouco tá aquele bulldog. Então, ó, tem que saber negociar com essas duas coisas. Coloca numa área, tira do lado. Tá vendo? Ó, agora eu tô tirando. Só acho que tirei muito? Ó, agora eu adicionei, porque eu achei que eu tirei muito. Então você fica ali, opa, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Tentando achar essas quebras de volume muito suaves que tem aqui, porém muito importantes. Ó, tirando mais volume daqui, porque eu acho que isso ainda é um pouco mais fundo, pela expressão que ela fez de... Isso aqui afundou. Então começa com cuidado ali, ó, a ver a distância do lábio superior para o nariz. Lembrando que quando eu ligo a perspectiva, ela está em 10, 15, ela está fraquinha, tá? Para não distorcer. Que eu começo a achar onde seria mais ou menos o volume da orelha. Ele é mais... quase que a gente não vê, né? Por causa da perspectiva. Eu tô com a perspectiva desligada aqui. Quando eu ligar, ele esconde um pouco mais. Então, da boca eu fui ajeitando aqui, daqui eu percebo um problema na orelha, da orelha subir para a testa. Geralmente uma ação leva a outra próxima. Você está procurando ver erro naquela área, ajeita ali, de repente você vê um outro do lado. Beleza. Aí agora eu volto para o meu problema primordial, que é essa expressão na boca. No olho, ainda é difícil falar de expressão, porque... apesar de eu já ter tentado pegar, tá vendo? O que deu para pegar na expressão do olho, eu tentei, mas depois eu ainda mexo mais nele aí. Agora, depois com mais divisão, eu acerto. Lembrando que esse modelo continua com 128 de divisão. Ou seja, eu comecei o secundário, já aumentei para 64. Naquela hora que eu mostrei para vocês, onde eu já tinha dado um tapa geral, eu fui para 128. Não passe disso. Veja, cadê o meu smooth exagerado? Você fica pulindo demais o modelo, você perde os planos, você perde essa riqueza de micro quebras e o seu modelo começa a parecer um chantillyzão. Entendeu? Um pouquinho de inflate, tentando deixar isso mais 3D. Minha luz, perceba que ela está muito baixa, ela está centralizada ali, ó, a minha iluminação. Você vê ela aqui. Não é bom, eu abaixei ali para ver melhor isso, já deveria ter subido um pouquinho para enxergar melhor esses volumes. Ó, essa foi a diferença do rosto dessa última passada. Dessa de agora, onde eu falei desses volumes aqui que eu quero pegar mais. Não do início dos secundários para cá. Então veja, no final eu ainda ri um pouco, ó, porque esse buraco aqui está meio abrindo e parece que vai subir, ele tem que estar retinho, ó, fino. Com mais divisões eu deixo isso mais neutro. Porque como isso aqui está inchando, é fácil parecer que está sorrindo. O olho apertado, isso aqui inchando, para parecer que está sorrindo é fácil. Então tem que afundar bem isso, fazer a pálpebra superior girar assim, ficar assim, um pouco. Ó, pegar esse canto aqui, ó, ela tá sorrindo, mas ó, isso aqui abrindo, então tem que fechar mais isso, contrair mais aqui, afundando.
e tirar esse leve sorriso que está dando no rosto dela, porque vai quebrar completamente a comunicação que eu quero nessa peça. Então mantenha sua respiração bem lenta sempre. E cheia. Vai modelando na velocidade dessa respiração. Ó, uma reta na pálpebra inferior, de repente quebra e sobe. Mas a minha quebra está centralizada, a quebra da pálpebra inferior. Quando ela quebra para subir. Então essas coisinhas, quando eu botar um pouquinho mais de visão, eu vou começar a acertar tudo isso. Eu vou começar a querer ser mais preciso. Bom, é isso. Esses são os elementos secundários, onde eu já não pensei mais só no osso inteiro. Eu já tenho partes pequenas, olho, nariz, boca. Depois vem os terciários, refinando, né, e dando separação e detalhe, delineamento em todas essas partes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vão devagar. Quem quiser, baixa aí o meu áudio, onde eu vou lembrando vocês a irem devagar, respirar, postura, tudo isso. E até mais. Até o próximo vídeo. Foi um prazer. Tchau, tchau.